Apresento aqui para conversar com a gente mais uma vez no Faixa Livre o professor no Instituto de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Márcio Scalércio. Professor Márcio, bom dia. Bom dia, está dando para me ouvir? Ouço bem sim, professor. Quero agradecer muito também a sua presença conosco aqui no Faixa Livre para voltar a dialogar conosco e falar sobre os temas aí no cenário internacional. Alguns temas importantes que a gente tem, professor, em especial essa situação envolvendo o tarifaço do Donald Trump, tarifaço contra o Brasil, que entrou em vigor justamente no dia de ontem, com uma taxação de 50% sobre uma série de produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. O governo do presidente Lula estuda medidas aí em retaliação a esse tarifaço e buscou ontem a Organização Mundial do Comércio, a OMC, para denunciar os Estados Unidos. Aliás, daqui a pouco a gente vai tratar, inclusive, de maneira mais aprofundada dessa ação do governo brasileiro lá na OMC, que contou com o apoio, inclusive, de outros atores internacionais. Em paralelo, o presidente da República tenta implementar medidas de compensação para os empresários brasileiros que foram prejudicados por esse tarifaço, uma série de setores da nossa economia prejudicados, enfim, ainda que aquela lista de exceções do Donald Trump, que soma quase 700 itens, tenha de alguma forma amenizado um pouco os efeitos do tarifaço, há muitos setores que foram impactados aí em relação a isso. A China, inclusive, se posicionou ontem ao lado do Brasil em resistência a essa intimidação tarifária empreendida pelo presidente dos Estados Unidos. Professor Márcio, não me parece que o Donald Trump estaria ou está muito disposto a voltar atrás desse tarifaço, pelo menos por enquanto. Ainda mais depois dele, como eu citei aqui ainda há pouco, incluir essa lista de exceção que tem quase 700 itens. Eu queria começar ouvindo o senhor a respeito dessa medida extrema tomada pelo presidente dos Estados Unidos sob o argumento de uma suposta perseguição ao Jair Bolsonaro. Enfim, como é que o senhor avalia o tarifaço e se houver chances de o Donald Trump voltar atrás, já haver uma mudança nesse cenário? Bom, em primeiro lugar, bom dia para todos, né? Que eu não dei bom dia, falta de educação danada da minha parte. Olha só, não tem muito o que negociar com o governo do Donald Trump nesse momento exato. Ainda que o governo brasileiro tente, por meio dos canais diplomáticos normais, e por meio também daqueles que desfrutam de algum tipo de influência lá nos Estados Unidos, porque essa medida do tarifaço, ela não é uma questão econômica propriamente dita, ela é uma medida política. Então, isso só se alteraria caso o governo dos Estados Unidos mudasse sua política. Aí tem um elemento que eu levo em consideração nas avaliações que eu tenho percebido, é que esse ataque contra o Brasil, porque isso é um ataque, né? Isso é um desplante, isso é uma medida hostil do governo Trump contra o Brasil, né? Isso não é endereçado só ao Brasil, né? Isso tem uma preocupação de natureza mais ampla. É uma questão da elite americana, e aí não são só os republicanos, é a elite como um todo, só que pode agir de diferentes maneiras, com diferentes métodos. A maneira de ação do Trump é essa, é o tarifaço, é uma reação aos BRICS e o panorama de mudança estratégica que isso poderia representar. Então, eu tenho a impressão que essa política mais hostil dos Estados Unidos aqui em relação ao Brasil, ela tem alguma relação com isso, sendo que, ainda que exista aí, no meu modo de ver, uma articulação internacional da ultradireita, eu acho que isso existe mesmo, e hoje em dia os meios virtuais ajudam isso para burro, eu tenho a impressão que o problema do ex-presidente Bolsonaro e a solidariedade do Trump em relação a ele, isso aí é um pretexto. A questão central é uma política de reafirmação
ou de tentativa de salvação da hegemonia americana no mundo. E aí, como nós fazemos parte do BRICS, é porque você veja, além do tarifaço contra o Brasil, houve também um aprofundamento do tarifaço contra a Índia. E tem esse problema da Rússia estar envolvida na guerra lá com a Ucrânia. E tem também uma implicância do governo americano contra a África do Sul. Isso não é por acaso, pô. Isso de maneira nenhuma é sem querer, você está me entendendo? Sem dúvida, eu ia inclusive tratar justamente disso, porque, como o senhor adiantou aqui para a gente, ontem mesmo o Donald Trump anunciou essa ofensiva do tarifaço, ampliando as taxas sobre os produtos originários da Índia em 25%, igualando esses 50% que são aplicados contra o Brasil. De acordo com o comunicado da Casa Branca, professor, a medida tem base em uma ordem executiva do ano de 2022 que proíbe importações e novos investimentos na Rússia, em resposta à ofensiva militar contra a Ucrânia. Entre os itens proibidos estão petróleo bruto, combustíveis e seus derivados. Aliás, a medida também serve, de alguma forma, como um alerta ao governo brasileiro que mantém relações comerciais com Moscou e muita gente já diz que pode haver retaliações semelhantes, ampliando esse tarifaço contra o Brasil justamente por conta desse comércio, desse diálogo próximo que o Brasil mantém com a Rússia. Eu acho que esses dois episódios, como o senhor destacou aqui para a gente, evidenciam cada vez mais, professor, que essa ofensiva do Donald Trump, para além de ser contra o Brasil, é, acima de tudo, contra os países do BRICS. A gente tem um tarifaço também contra a China, ainda que a negociação em relação aos chineses se dê no outro patamar por conta da dependência das duas economias entre Estados Unidos e a China. Então, óbvio que o diálogo se dá a outro nível, enfim, a China pode retalhar mais ou menos no mesmo nível por conta justamente dessa dependência que existe entre os dois países. Mas, acima de tudo, o Donald Trump, ele, quando ataca o Brasil, e agora a Índia, e também a Rússia, obviamente, ele defende, acima de tudo, ou tenta conter esse avanço dos BRICS enquanto um bloco, né, professor? Pois é, esse é o fato. O que eu estou querendo dizer é que, num processo de disputa por hegemonia internacional, nenhuma elite governante que desfrute dessa hegemonia, em qualquer época da história, ela não reage. Então, é claro que os Estados Unidos vão reagir e vão agir no sentido de tentar assegurar a manutenção da sua hegemonia, especialmente em face àquilo que eles acreditam que é o perigo mais importante, é a ameaça maior a essa hegemonia, que é o avanço chinês. E aí o Brasil fica numa situação difícil, porque eu, de um modo geral, eu defendo, em termos de política externa, para um país como o Brasil, que o Brasil não faça parte de alianças muito fixas, que o Brasil, na verdade, tenha boas relações com todo mundo. Isso tem sido sempre o que eu falo. Nós não precisamos hostilidade de ninguém, nós temos uma vizinhança internacional aqui na América do Sul razoavelmente tranquila. Boa parte dos problemas que o Brasil tem são produzidos aqui no Brasil mesmo, né? Nós mesmos é que somos culpados por uma parte considerável dos problemas que a gente tem no país. Isso tudo depende de concertação nacional, esse tipo de coisa. Mas o problema é que o sistema internacional ele está se polarizando cada vez mais. Há também uma crise aguda das instituições internacionais multilaterais, que estão perdendo eficiência, e ao perder eficiência, ao perder eficácia, elas perdem legitimidade. Nós estamos numa situação em que quem tem força está fazendo o que quer. Claramente isso acontece na relação da Rússia com a Ucrânia, claramente isso acontece na situação de Israel ali no Oriente Médio, e claramente isso acontece em outros lugares. Os americanos bombardeando o Irã, por exemplo, coisas desse gênero. Então, numa situação como essa, você conseguir ficar incólume, sendo amigo de todo mundo, procurando manter diálogo aberto com todo mundo,
fica muito difícil. Então, o Brasil tem que se preparar, e essa preparação implicaria numa unidade interna maior, o que para nós hoje em dia também é muito difícil, porque aqui também está bastante polarizado, mas o Brasil deveria se preparar para lidar de um modo mais eficaz com esse mundo que está se tornando mais complicado. E essa complicação piora a situação dos países mais fracos, não é o caso do Brasil, o Brasil não é um país fraco, mas o Brasil também não é uma grande potência militar, está longe de ser. E nós temos percebido nos últimos anos que tem um problema grave aí de formação dentro das Forças Armadas brasileiras. Então, se você tiver que responder isso com a força, vai ser complicado. Então, quer dizer, nós estamos passando por um período, por um século XXI. Eu sempre digo que o século XXI é uma decepção, né? Até agora o século XXI é um negócio terrível. O século XXI tem sido pior do que a segunda metade do século XX, né? Contando ali de 1945. Nós tivemos avanços, tivemos melhoria, sistema de bem-estar social, regimes mais democráticos, etc. e tal, mas o século XXI parece estar jogando isso tudo no lixo, alguma coisa desse gênero. Então, o Brasil tem que se preparar para lidar com essa atmosfera mais conturbada, num cenário em que há uma polarização internacional, em que é difícil você ser amigo de todo mundo, e que você acaba sendo atacado. Para mim, o Brasil foi atacado, sabe? Os empresários estão sendo prejudicados. Sim, estão. E os trabalhadores também. Aí o que o Brasil vai ter que fazer, quer dizer, isso não é minha expertise, eu não entendo muito de comércio internacional, mas tem muita gente que entende, mas o Brasil vai ter que, na medida do possível, se desdobrar no sentido de diversificar os seus mercados, aprofundar sua presença em mercados promissores, ainda que isso implique em problemas logísticos bastante grandes, porque se você tem uma relação regular com a economia americana, você tem uma logística para isso. Se você tiver que mudar isso daí, você vai ter que montar um outro aparato. Num cenário em que, olha, os americanos, por enquanto, são hostis, a gente tem que ficar esperando as eleições de meio de turno que vão acontecer ano que vem lá, para ver se muda a correlação de forças no Congresso americano. A Europa capitulou de maneira vergonhosa semanas atrás, quando assinou aquele acordo lá com o Trump. A Europa está com medo dos russos, essa é a questão, então eles estão abertos para qualquer tipo de concessão com os americanos por causa disso, e o Brasil tem que se virar nessa situação. É curioso, professor, porque nesse momento o presidente Lula ele parece que sinaliza para uma aproximação maior com os países do BRICS, diante desse ataque do Donald Trump ao nosso país. E o senhor defende que o Brasil não deva, de alguma forma, aprofundar relações com determinados blocos. Eu queria aprofundar um pouco mais essa discussão. Não seria, de fato, o momento para o Brasil tentar um diálogo mais próximo e fortalecer o BRICS em oposição a essa situação, a essa tentativa do Trump de atacar os países, de se reafirmar enquanto potência imperialista? Não seria o momento de se tentar valorizar e fortalecer o BRICS? Pois eu acho que eu me expressei mal. Eu disse que numa situação ideal, o melhor é o Brasil não ter alianças fixas. O melhor é o Brasil ter boas relações com todo mundo. Isso, por exemplo, é o que eu dizia na época do governo do Bolsonaro, quando o Bolsonaro parecia produzir uma narrativa de vínculo total do Brasil com os Estados Unidos, com a Aliança Ocidental, etc. e tal, e isso nem ele foi capaz de fazer, porque os vínculos com o BRICS são importantes. Ele fez uma visita à Rússia, por exemplo, né? O Putin teve que passar por isso, mas, enfim, eu estou dizendo uma situação ideal. Agora, caso o contexto internacional, diante dessa situação do Brasil, porque os americanos atacaram o Brasil e a União Europeia, por causa dos seus problemas, ou verdadeiros e imaginários,
ela não vai ser solidária ao Brasil, ela vai procurar um acordo com os americanos. Então a gente não vai ter ajuda dali. Então é muito provável que o que aconteça, o que vai acontecer é que o Brasil vai aprofundar suas relações econômicas ou com países europeus especificamente, isso pode acontecer, ou com países do BRICS, com os limites que os países do BRICS têm também, né? Porque a questão é que ainda, a verdade é que o mercado americano ainda é inigualável, é a economia mais rica do mundo, ponto, né? Então é claro que se você não tem um acesso facilitado ao mercado americano, você vai ter que fazer um esforço muito grande no sentido de procurar políticas compensatórias a isso. Mas volto a dizer, eu estava falando numa situação ideal. Olha, não temos aliança específica com ninguém. Por quê? Porque isso nos dá liberdade de ação. E para um país como o Brasil, países do tipo do Brasil, da Argentina, do México, África do Sul, liberdade de ação é importante. Nós não temos um entorno ameaçador em termos estratégicos. Cara, a gente é vizinho da Guiana, você está entendendo? Então não tem nenhum tipo de problema desse tipo, dessa natureza. A nossa maior dificuldade são domésticas. As nossas maiores dificuldades são domésticas. Lidar com crime organizado, lidar com crime organizado internacional, o temor de que isso acabe contaminando as instituições brasileiras, que isso pode acontecer, porque a quantidade de poder e de dinheiro que corre nessas áreas é muito grande. Quer dizer, então, o que pode acontecer, e não é por uma iniciativa nossa, é como uma reação aos eventos, essa hostilidade americana nos jogar no colo de outras alianças. E num cenário em que o Brasil não tem unidade nacional para isso. A gente não tem unidade nacional para nada, atualmente, né? A gente está vendo que esse espetáculo patético que está acontecendo no Congresso Nacional, dos caras quererem impedir que o Congresso funcione, né, porque quer anistia para o Bolsonaro e para a turma golpista, referendando as taxações do Trump. Isso é uma coisa maluca. Isso é típico cenário de quinta coluna, né? Quer dizer, a famosa quinta coluna agindo, né? Quer dizer, é isso que eu estou querendo dizer. É exatamente esse o termo, é a quinta coluna agindo acima de tudo. Professor, esse enfrentamento econômico feito pelo Donald Trump para garantir seus interesses políticos acima de tudo, como nos casos do Brasil, da Índia, enfim, o senhor avalia isso como uma estratégia acertada do presidente dos Estados Unidos? Isso tende a se ampliar nesse cenário que a gente tem de disputa de hegemonia? Veja, essas medidas protecionistas, na história dos Estados Unidos, elas não são novidade. Os Estados Unidos, durante muito tempo, foi um país violentamente protecionista, que chegava a impor tarifas de 90% sobre o valor de produtos importados. Então, isso não é novidade. Isso não aconteceu pela primeira vez. E talvez também não seja a última. As escolas de economistas tradicionais, o mainstream, de um modo geral, sempre propaga a ideia de que a liberdade de comércio é melhor. Então, a maioria dos economistas dessas escolas condenaram essas estratégias do presidente Trump, dizendo que elas, no final das contas, iam causar mais prejuízo do que vantagens para a economia americana propriamente dita, além das repercussões políticas internacionais, porque o fechamento de mercados pode tornar o sistema internacional mais complicado, mais difícil, mais hostil, né? Então tem todas essas considerações a se fazer. Acontece que o Trump, por meio daquele movimento lá, Make America Great Again, que é um movimento que claramente tem respaldo popular lá nos Estados Unidos, ele tem apoio de setores da classe trabalhadora que se sentem aflitos
por causa de uma coisa que vem acontecendo há muito tempo por iniciativa do próprio capitalismo americano, que é a transferência de área de produção dos Estados Unidos para outros lugares do mundo, fazendo com que sobre para os trabalhadores americanos ou empregos em áreas altamente qualificadas, que a maioria não é, ou ser entregador de sanduíche, entendeu? Funcionário do McDonald's, coisas desse tipo. Quer dizer, o meião ali, a meiuca dos empregos industriais, dos empregos de nível técnico, etc. e tal, até por causa dos modos pelos quais as linhas de produção estão se organizando, ou com trabalhadores que trabalham de maneira intensiva e com muito cuidado, ou com robótica, com substituição de mão de obra por máquina. Quer dizer, isso está criando uma série de problemas lá. Então, quer dizer, o tarifaço, o protecionismo, a ideia de que essas empresas podem funcionar nos Estados Unidos e criar empregos lá, empregos melhores do que emprego de entregador de pizza, coisas desse gênero, que é o canto da sereia dessa política do Trump. No final das contas é isso. No próprio acordo que foi feito com a Europa e com o Japão, existem cláusulas lá que exigem que tanto a Europa quanto o Japão investam dinheiro na economia americana. Não sei exatamente se está dizendo investir aonde, mas tem isso. Então, eu creio que é uma medida no sentido de retomar, né, a raiz do funcionamento do capitalismo próspero, que é essa coisa da presença de empregos de boa qualidade que remuneram melhor. Eu acho que é isso. Uhum. O problema, e aí eu concordo com os economistas do mainstream, eu quase sempre não concordo com eles, mas nisso eu concordo, claro que dando meus palpites, porque eu não sou economista. Mas o problema é que isso é uma mentalidade do século XX. Isso não é uma mentalidade do século XXI. Entendeu? Você não vai melhorar a situação do emprego nos Estados Unidos andando para trás. Isso não vai funcionar, não é assim. A caravana já partiu, o globo terrestre já girou. Você tem que pensar em termos de economia de século XXI e não salvar os empregos pensando em economia do século XX. É essa a questão. Um trabalhador americano, um cara ali de Illinois, um sujeito ali de Minnesota, né, com excesso de peso como eu, de boné na cabeça tomando cerveja, ele não vai querer trabalhar na intensidade que trabalha um trabalhador chinês, vietnamita ou coreano e ganhar o que esse trabalhador chinês, vietnamita e coreano ganha por semana. Ele não vai fazer isso. Isso não é da cultura dele. Então, quer dizer, a saída, então, seria abrir as fronteiras para trazer a rapaziada do terceiro mundo para lá, disposta a trabalhar dessa maneira. Mas ele está fazendo exatamente o contrário. Quer dizer, ele está fechando as fronteiras e botando a polícia para caçar os caras e mandar os caras lá para Salvador para prisão. Então de volta para o governador Valadares. Então, quer dizer, isso tem muita dificuldade de dar certo. Essa é a questão. O problema é que vai dar errado a médio prazo. Uhum. A curto prazo é tarifaço. Sim. E eu queria aproveitar essa questão, professor, para trazer o seguinte detalhe. Essa ofensiva que o Trump empreendeu em relação à Índia no dia de ontem, como eu citei, acende o sinal de alerta para o Brasil também, por conta do comércio que o Brasil mantém com os russos. Diante de um cenário como esse, duas questões. Primeiro, só avalia a possibilidade de o Trump recrudescer nesse tarifaço em relação ao Brasil, tomando esse exemplo que a gente teve da Índia ontem, diante dessas negociações que existem comerciais com a Rússia, ou seja, o Trump pode ampliar o tarifaço em relação ao Brasil. E outra, como é que o Brasil deve ou deveria reagir a essa postura ofensiva do presidente dos Estados Unidos, ampliando as tarifas
aqui ao nosso país, atacando a soberania nacional, impondo ali esse pedágio político, eu diria, que é a soltura do Jair Bolsonaro, ou o fim, o encerramento dos processos contra ele aqui no país. Ele alega que há uma perseguição contra o ex-capitão. Eu acho que isso é só um argumento vazio por parte do Trump. Os interesses dele vão muito além, obviamente, do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem lá essa importância toda para o Donald Trump, mas de toda forma é um argumento que ele utiliza. O senhor avalia a possibilidade de uma ampliação das tarifas do Trump, tomando como exemplo essa situação da Índia no dia de ontem e também as possíveis e necessárias reações do Brasil ao tarifaço? Olha, tem uma diferença aí. A Índia estava sendo condenada a tarifas de 25%. Aí ele ampliou para 50%. O Brasil já foi direto tarifa de 50%. Tem uma peculiaridade, eu não tenho clareza quanto à Índia, relação Índia-Estados Unidos, mas nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos era superavitário. Entendeu? Os Estados Unidos, o Brasil comprava mais dos americanos do que os americanos de nós. Então, do ponto de vista da lógica econômica, isso não tem o menor sentido, né? Ou tem muito pouco sentido. Então, é claro que eu estou dando aqui um palpite, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão que o movimento agora não é mais de pressão econômica, que a pressão econômica já está aí, já está acontecendo e pronto. Eu acho que o movimento americano agora de pressão vai ser mais político-institucional, né? Ampliar restrições a pessoas, como já aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, etc. e tal. Eu acho que vai ser nessa linha. Por outro lado, como é que o Brasil responde a isso? O Brasil responde a isso protestando publicamente, o máximo que ele puder, procurando apoio em instituições internacionais e tentando diversificar o máximo possível a políticas compensatórias de negócios para, de alguma maneira, substituir os negócios com os americanos. Agora, temos que lembrar também que muitas empresas americanas elas estão sendo prejudicadas por esse tarifaço contra o Brasil. Tanto é que veio uma longa lista de exceções de produtos, né, que o Brasil exporta para os Estados Unidos que estão fora do tarifaço. Então, essas empresas americanas elas também vão agir e estão agindo no sentido de procurar moderar a ação do seu próprio governo em relação a essa situação. Agora, não tem muito o que fazer, não, entendeu? O pessoal, por exemplo, fica falando da Embraer. A Embraer é uma empresa, não sei o quê, pereré, coisa e tal. Sim, a Embraer é toda não sei o quê, coisa e tal, parará. Mas os aviônicos que as aeronaves da Embraer usam, né, sistema de orientação, radar, não sei o que lá, isso é tudo dos americanos, isso é tudo comprado de empresa americana. Então, iria haver um prejuízo muito grande para a Embraer se você taxasse os produtos americanos na mesma proporção, porque a quantidade de países que produz esse tipo de artigo e que tem essa tecnologia é muito pequena. E, às vezes, não tem disponível no mercado, né, para venda, como os americanos têm. Então, você entendeu como é que essas coisas são difíceis? A Embraer faz a estrutura do avião, a asa, não sei o quê, mas os aviônicos são americanos. O Gripen, o caça da Força Aérea, que comprou da Suécia, o Saab Gripen, o motor é americano, porque poucos países no mundo produzem motores de caça. Entendeu? O motor de avião desse tipo. Os americanos, os ingleses, os franceses, os russos, os chineses e os alemães que produzem, mas ninguém. Então, quer dizer, os suecos não produzem um motor, eles compram um motor americano. Aí eu preciso dos Gripen, eu vou taxar em 50% os motores americanos, alguma coisa desse tipo. Isso é um momento tiro no pé, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Professor, eu queria continuar falando sobre tarifaço, mas mudar um pouquinho de país, porque essa negociação da Suíça com os Estados Unidos também relacionada a esse tema. A presidente do país, a Karin Keller-Sutter, foi aos Estados Unidos sem avisar para tentar se reunir lá com o Donald Trump e negociar as tarifas de 39% que foram impostas pelo presidente do país aos suíços. Ela conseguiu, inclusive, um encontro lá com o secretário de Estado, Marco Rubio, para tratar desse tema, mas esse encontro parece que não alterou o cenário. Essas tarifas aí contra a Suíça estão mantidas. Chama atenção essa iniciativa, esse tipo de iniciativa do Trump, professor. O que é que justifica essas tarifas contra a Suíça, um país que não tem lá grande expressão no comércio global, enfim. O que dizer a respeito disso? Olha, quanto a isso eu sei pouco. Vou te confessar que eu não prestei muita atenção, né? A Suíça repete o que você falou. Não, eu dizia que a Suíça não tem lá grande expressão no comércio global e mesmo assim o Trump estabeleceu... Não, a Suíça não tem grande expressão no comércio global, mas tem uma expressão brutal no mercado financeiro internacional, né? Uhum. Se você tem um dinheiro roubado legal, você guarda na Suíça. Coisa desse tipo, né? Quer dizer, a Suíça, eu sou muito pouco familiarizado em relação a isso. Então, essa questão especificamente eu passo. Entendeu? Quando eu não conheço bem um assunto, eu digo logo, eu não conheço bem esse assunto, etc. e tal, então eu vou evitar dar palpite em relação a ele. Tá certo. Eu vou entrar num assunto aqui que eu tenho certeza que o senhor pode trazer opiniões muito valiosas aqui para a gente, porque a gente falou sobre Rússia ainda há pouco e há um quadro de tensionamento entre os Estados Unidos e os russos que se aprofunda, inclusive com ameaças militares de ambos os lados, tudo porque o Donald Trump exige que o presidente russo, Vladimir Putin, encerre aquele conflito com a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos deu um prazo, inclusive, para que um prazo que se encerra no dia de hoje, para o fim dos bombardeios da Rússia à Ucrânia, ou ele vai ampliar as restrições aos russos. Ontem houve, inclusive, conversas entre o Vladimir Putin e o enviado especial dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, classificadas pelo mandatário como úteis e construtivas. Professor, eu queria saber do senhor até onde devem chegar essas tensões entre russos e estadunidenses. O senhor acredita em novas sanções do Donald Trump contra a Rússia? Acredita também, talvez, no fim do conflito com a Ucrânia? Como é que esse quadro pode se desenvolver ao longo desses próximos dias e horas? Bom, logo que o Trump, durante a campanha eleitoral, o Trump havia dito que, uma vez já eleito, ele acabava com o conflito da Rússia com a Ucrânia em 24 horas. Quer dizer, nunca se mentiu tão claramente contra o eleitorado como essa declaração, né, que ele acabava com o conflito em 24 horas. Aí houve uma hesitação. Professor, eu fiquei sem o seu áudio aqui. Agora sim, voltou o seu áudio. Fica à vontade. Tá. Aí houve uma hesitação do Trump quanto à manutenção do apoio à Ucrânia, inclusive naquele momento lá que ele destratou o presidente Zelensky da Ucrânia, dizendo que que poderia interromper o envio de equipamento para a Ucrânia, o que decretaria a falência da capacidade da Ucrânia resistir à Rússia, que a Rússia é muito mais forte do que a Ucrânia. Então, o que eu vejo a médio prazo é uma retomada da ajuda americana militar pesada para a Ucrânia, em consonância com aquilo que os aliados europeus desejam, e uma continuação da guerra sem tempo para ela acabar. Então, eu não acho que essa situação, pelo menos até o final do ano, ela vai se modificar muito. Agora vai entrar no inverno, né?
E a Rússia andou atacando áreas de distribuição de gás lá na Ucrânia, exatamente para tentar atrapalhar essa situação. Então, eu acho que a situação, e ao mesmo tempo existe um limite para que os americanos possam fazer, no sentido de agredir a Rússia, porque a Rússia é um país do terceiro mundo com arsenal nuclear. Você está entendendo? Então, esse arsenal nuclear russo, ele sempre estabelece os limites do que o adversário pode fazer. Então, eu acho que a postura americana, as sanções contra a Rússia podem ampliar-se, não há dúvida, isso pode acontecer, mas nada que cruze a linha do bom senso devido a essa coisa do arsenal nuclear russo. Um outro caminho, que não é um caminho militar, mas acaba tendo implicações militares, é aplicar sanções contra países que têm comércio com a Rússia, que isso já está acontecendo também, e o Brasil pode ser alvo desse tipo de sanção. A Índia, por exemplo, não faz outra coisa na vida a não ser comprar petróleo russo, entendeu? Porque a Índia precisa muito do petróleo e os russos estão vendendo petróleo a um preço muito camarada. E isso está ajudando a sustentar o esforço de guerra russo. Quer dizer, você não consegue isolar a economia russa porque a Rússia produz uma quantidade imensa de petróleo e de gás natural. A Rússia é o maior produtor de gás natural do mundo. Então, quer dizer, até que ponto eu consigo fechar essas artérias? Não deve ser muito, muito fácil. Sem dúvida alguma. Há uma questão importante a ser resolvida, a ser tratada. Vamos ver, vamos avaliar aí como é que vão decorrer aí os próximos passos. Para a gente fechar aqui, o professor, eu queria uma avaliação sua também a respeito de um tema que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho na entrevista com o Walid Rabah, essa situação envolvendo o povo palestino, as ações do Estado sionista de Israel lá em Gaza. Como é que o senhor vê esse interesse, essa intenção do Netanyahu de ocupar integralmente o território palestino? Ele pronunciou isso recentemente, inclusive vai haver uma reunião hoje lá no governo israelense para tratar dessa questão. Como é que o senhor vê essa tentativa do Netanyahu, pelo menos esse interesse dele em ocupar o território palestino de maneira integral? Bom, a minha avaliação nesse sentido é em que pese vários israelenses, ao longo dos anos, terem o comportamento de apoiar a ideia de dois povos e dois estados, como a receita para a paz, eu não tenho a menor dúvida que a intenção do governo atual de Israel é eliminar completamente a hipótese da existência de um Estado palestino. Depois do ataque lá do Hamas contra Israel, que matou mais de 1.000 pessoas e fez muitos reféns, alguns deles ainda presos dentro da faixa de Gaza, o regime do Netanyahu, primeiro com o apoio do Biden, depois com o apoio do Trump, acabou executando uma política de barba, cabelo e bigode lá no Oriente Médio, eliminando boa parte do Hezbollah, neutralizando o Irã, como consequência disso, a queda do regime do Bashar al-Assad na Síria, e conseguindo encurralar os palestinos. Eu acho que nunca na conjuntura internacional houve um cenário tão favorável a Israel para eliminar a hipótese de dois estados e dois povos como essa. Então é disso que a gente está falando agora. Há protestos no mundo inteiro, há governos se posicionando contra o que está acontecendo em Gaza, mas eu acho que militarmente Israel, hoje, e contando com o apoio do governo Trump, ele está mais
forte do que nunca. Então, a hipótese dessa noção de dois povos e dois estados ser deixada para trás, ela é bastante significativa, o que aumenta ainda mais a minha preocupação em relação ao que vai acontecer com a população palestina, não só de Gaza, como também da Cisjordânia, porque eu estou falando de milhões de pessoas. Sem dúvida alguma, diante desse processo de extermínio que está em curso lá no Oriente Médio. Professor Márcio Scalércio, quero agradecer muito aqui a sua participação com a gente no Faixa Livre. Obrigado por senhor trazer aqui a sua Obrigado a você. cenário do Brasil. Um abraço a todos. Um grande abraço para o senhor, até a próxima. Até. Conversamos aqui com Márcio Scalércio. Márcio Scalércio, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio,